No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então, Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco, e isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 depois de Cristo. Com o passar do tempo, a Igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e novamente a Igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o movimento pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Aimee Semple McPherson recebe a visão celestial do Evangelho quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vasquez. Hoje estamos em 160 países, com aproximadamente 15 milhões de frequentadores. No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kigel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja. Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, nesse mês tão especial, mês de outubro, que é o mês das coordenadorias da Igreja do Evangelho Quadrangular no Tocantins. E hoje, Pai, uma live muito especial, né? Sim, especialíssima. Se podemos dizer que alguém precisa de toda a nossa atenção na igreja, são as nossas crianças. Uma palavra do próprio Jesus que disse: não os impeçais, para não impedir as crianças de aproximar-se. Então, mas pela graça de Deus, nós temos um departamento muito atuante, nossos pastores estão preocupados, é nossa preocupação, e é que as crianças realmente tenham um lugar
definido para elas na igreja, apropriado, e as crianças sejam realmente pastoreadas. E vamos com alegria escutar aquela moça inteligente, trabalhadora, que tem feito um trabalho muito bom, um trabalho de excelência, a nossa pastora Fabiana. Olá, paz seja convosco, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Quero falar um pouquinho da importância da criança e a importância de nós acompanharmos a criança no seu desenvolvimento espiritual. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, que fala, Provérbios 22, versículo 6, que fala o seguinte: ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Vemos claramente nesse texto bíblico uma ordem do nosso Deus com relação a essa missão e o dever do ensinamento às crianças, nós mostrarmos o caminho, a direção às nossas crianças. Esse dever é da família, é da igreja, é da sociedade como um todo. Criança precisa ser ensinada, protegida, corrigida e amada. A infância é a fase mais importante para a formação da personalidade do indivíduo, da pessoa. É um período de grande desenvolvimento físico, psicológico e espiritual. As crianças, elas estão no início da vida e devem conhecer o seu Criador o quanto antes e saber os planos de salvação que Ele tem para a humanidade. Pesquisas apontam que 85% dos cristãos se converteram, se decidiram por Cristo, por aceitar a Cristo entre os 4 aos 14 anos de idade. Por isso, a evangelização de crianças é tão urgente e tão importante. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, nós vemos um relato muito interessante de um acontecimento na vida de Jesus, quando ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. Quando seus pais, José e Maria, vão a Jerusalém para uma festa, a festa da Páscoa, e terminados os dias de festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. E quando eles perceberam a ausência, que o menino não estava entre eles, eles começaram a procurar pelo menino Jesus entre ali, os parentes e os companheiros de viagem, e perceberam que o menino não estava ali entre eles. Retornaram a Jerusalém à procura do menino Jesus. Somente 3 dias depois de procura, eles encontraram o menino Jesus. Nesse momento, nós percebemos que o menino Jesus, por um momento, ele foi esquecido por seus pais, talvez por distração ou por uma certeza de que estava tudo bem. O fato é que houve um momento de falta de atenção, de cuidado com aquele menino. O que vem acontecendo em nossos dias com muitas famílias e em várias igrejas, pais que não têm tido tempo de qualidade com os seus filhos e pastores que não têm se preocupado e se comprometido com o ensino e com o acompanhamento espiritual das crianças. Sabe, nós não devemos pensar que as crianças, elas são o amanhã, o futuro. Elas são o hoje, elas são chamadas a adorar por Deus hoje, elas são chamadas para exercer fé, a terem experiências e comunhão com Deus e principalmente para produzir frutos. Por isso devemos ajudar as crianças espiritualmente no seu relacionamento com Deus. A igreja, ela não fará o papel da família, porque o papel da família é ensinar na prática, com exemplos e testemunho, para que a criança aprenda na prática os princípios que têm sido ensinados. A igreja deve ser um lugar onde as crianças encontram o alimento espiritual necessário para que elas venham conhecer Jesus de forma criativa, com criatividade, com ludicidade, para que o aprendizado sobre Deus, sobre Cristo, seja um aprendizado alegre e prazeroso. A reclusão desse tempo de pandemia não pode parar a igreja, afinal as nossas crianças, elas estão crescendo muito rapidamente
e o tempo também está passando de forma acelerada. Esses tempos de incertezas e adversidades que nós estamos vivendo com essa pandemia devem servir não para nos parar, mas para que nós possamos criar novos métodos e oportunidades que jamais seriam vistas em tempo de comodidade. Você que é pai, mãe, pastor, líder de criança, educador de criança, tenha tempo de qualidade com as crianças para ensinar e acompanhar o desenvolvimento espiritual dessas crianças. Que o nosso ensino, nosso tempo com as crianças seja constante para mostrar o caminho de Jesus aos pequeninos. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma das igrejas mais bem preparadas para o acompanhamento das crianças, para ensinar e acompanhar esse desenvolvimento espiritual. Temos hoje uma equipe de professores profissionais, temos hoje uma equipe de psicólogos, pedagogos, todos empenhados em criar metodologias, métodos didáticos e projetos sociais voltados para a evangelização e o pastoreio das nossas crianças. Temos todos os suportes e recursos necessários para desempenhar essa missão com excelência e sermos aprovados por Deus e não negligenciar a nossa missão, o nosso dever de ensinarmos as crianças e mostrarmos o grande amor de Deus para com elas. Que Deus abençoe todos nós e um grande abraço a todos. Jesus foi o maior presente que todos nós poderíamos ganhar. Mas por que a pastora Bianca? Porque ele veio nos dar a oportunidade de sermos filhos de Deus. E como é que foi que isso aconteceu? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz. Ele sofreu por todos os erros da humanidade, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Eu também quero ter vida eterna. Hoje, todos nós podemos ter vida eterna. É só abrirmos o nosso coração e aceitar Jesus como nosso Salvador e dizer: Senhor, eu te aceito como aquele que me limpa de todo o pecado. E depois de fazer isso, o que acontece? O seu nome fica escrito em um grande livro e você pode ter a vida eterna lá no céu. E os anjos fazem uma grande festa. Oba! Então vamos comemorar! Então, amiguinhos, Jesus é o motivo da nossa alegria. Por isso, vamos todos comemorar! Agora nós temos um momento muito especial que é a palavra.
e para trazer essa palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, meu pai, Bispo Guaraci Silveira. Meus amigos, nós temos um ditado que diz que a criança é o futuro. Eu tenho a pretensão de discordar desse ditado. Não posso concordar. Criança é o presente e é o futuro. Porque imagine uma sociedade, imagine uma casa, imagine um lugar onde não tenha crianças, onde não tem o barulho das crianças ou até a bagunça das crianças. Como esse lugar está faltando alguma coisa, esse lugar, vamos dizer, uma linguagem popular, esse lugar sem crianças está meio capenga. Eu vejo, por exemplo, em minha casa quando chegam meus netos. Que alegria trazem para nós. A criança na igreja também traz uma alegria ímpar. Porque o que nós estamos vendo na criança na igreja é um presente, mas é a continuação do evangelho que pregamos, que aquela criança será adolescente, será um jovem, um senhor, uma senhora, pastores, líderes, missionários, pregadores do evangelho. Eles são o presente de hoje, mas são o futuro amanhã. E Jesus Cristo teve um cuidado tão especial com as crianças. Eu tenho uma imagem que eu gravo na minha mente. Eu não sei se isso aconteceu no ministério de Jesus, mas para mim representa que Jesus punha uma criança sobre um joelho, sobre o outro e começava a falar para os seus discípulos. E ele pegava a criança como comparação e ele tinha tanto cuidado que ele dizia, Alessandra, não os impeçais, não os impeçais. O que é não impedir? É dar oportunidade para a criança, é ser amigo da criança, estar próximo da criança. Abrir o caminho para eles, para eles chegarem perto de Jesus. Exatamente, ensinar a criança a amar Jesus. Olha, quando nós vemos essas situações degradantes no mundo, é porque aquelas crianças não foram ensinadas. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará. Olha, nós temos uma enorme responsabilidade com essas crianças. E eu quero aqui parabenizar todos vocês que se dedicam ao ministério com as crianças, ensinando a criança o conhecimento de Deus, ensinando o conhecimento da família, ensinando a responsabilidade, ensinando o conhecimento de Deus, entregando Jesus a essas crianças. Então nós estamos simplesmente dando continuidade ao ministério que Jesus deixou para todos nós. Zelemos, cuidemos das nossas crianças e não vamos esquecer, falo nesse momento principalmente ao ministério. Cada criança, pastora, missionário, obreiro, que você traz para próximo de você, que você ensina, que você é amigo dessa criança, nunca esquecerá. Lembre-se disso. A Bíblia Sagrada diz que ensina a criança e no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Mas eu lembro-me, Alessandra, de um grande literato da língua portuguesa, que foi o Padre Vieira, um dos maiores literatos do mundo. Ele disse, a mente da criança é como uma tábua vazia. Tudo que você ensinar ficará gravado profundamente e por toda a vida. Então, vamos ter cuidado com as nossas crianças. Ela não é o futuro, ela é o hoje, mas ela é o amanhã. E para abençoar as nossas crianças, abençoar aos nossos professores, pastores, missionários que trabalham com as crianças, nós chamamos o nosso amigo, o nosso pastor, Nélio. Papai do céu, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Através dessa ferramenta, nós podemos alcançar milhares de pessoas. Deus, quero abençoar a vida de todos que nos acompanham agora. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa esta criança abençoada que nos acompanha neste momento, em nome de Jesus. Que esse ministério, meu Pai de criança, venha ser, meu Pai, um ministério forte, porque hoje temos uma geração presente,
mas que tem a responsabilidade de levar, meu Pai, o Evangelho para as gerações futuras. Então venha abençoar, Pai, venha despertar o seu coração para se apaixonar pelo teu reino. Oramos, meu Pai, por todos os nossos líderes que trabalham com criança, pela coordenadora estadual, a pastora Fabiana Guida. Oramos pelos nossos coordenadores distritais, pelos nossos coordenadores regionais, por todos os nossos líderes de criança em todo o nosso estado. Que o Senhor possa levantar pessoas apaixonadas por esse ministério, em o nome de Jesus. Queremos orar pela vida do nosso líder, o Bispo Horaci, a pastora Osete, pela sua família, que tem sido bênção e tem se desprendido a servir o reino de Deus aqui nesse estado e nessa nação. Oramos pela vida do pastor Mário, da pastora Bianca, do Conselho Nacional, da nossa igreja nessa nação, em o nome de Jesus. Liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para todos que nos acompanham, meu Pai. Seja conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém. Ei, salvos, avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciai. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar.